Foi fraco, irmãos. Eu sei, o cheiro está matando, não está? Está matando. Hoje a gente tem escondidinho de carne seca. Deus é bom demais, né? Bom dia, Ibage. Bom dia. Agora está melhor. Falar sobre o apóstolo Paulo é sempre um desafio. Na verdade, sempre que eu leio Atos dos Apóstolos, os escritos do apóstolo Paulo, eu fico meio envergonhado. Mas quando a gente chega em Pedro, a gente se sente mais aliviado, não é? Pedro foi uma das colunas da igreja, mas ele cometeu muitos erros, muitos erros. Então assim, eu me identifico um pouco com Pedro, porque a gente comete erro, irmãos. A gente tenta, mas nem todo mundo é um apóstolo Paulo da vida. Mas Deus pode fazer de mim e de você um homem de Deus, com caráter aprovado. Ele pegou Pedro, uma pedra bruta, e ele lapidou Pedro. E durante todo o ministério de Jesus, em que Pedro esteve junto com o Senhor, a gente vê, não é, Pedro se antecipando, se adiantando aqui e acolá, e aí a gente consegue identificar algumas marcas do caráter desse homem, que é muito parecido comigo, não é? Pedro era bem impulsivo, ele é aquele cara que fala na cara, ele não guarda nada, ele, não é? O que ele tem que falar, ele fala. Eu me identifico um pouco com Pedro, porque eu sou assim. E por causa disso, né, da impulsividade, a gente viu que a impulsividade pode levar a gente a cometer diversos erros. E por causa da impulsividade, a gente se identifica mais com Pedro do que com Paulo, não é verdade? Na verdade, assim, quando a gente lê acerca do apóstolo Paulo, a impressão é que o homem nunca errou na vida dele. E não é verdade. Ele também cometeu erros. Mas comparando as características de Paulo com a de Pedro, eu me sinto mais à vontade falando de Pedro do que de Paulo. E você? Como é que você se sente lendo Pedro? Eu me sinto mais, um pouquinho mais apto a continuar a minha carreira olhando para esse homem de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros 11 versos do Evangelho de Lucas. Lembrando a você que Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo, mas foi um grande pesquisador do Evangelho, muito cuidadoso em registrar uma das suas cenas, dos seus cenários no Evangelho de Lucas. Ele é bem detalhista. Quem achou, diga achei. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos, deixados ali por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, dono do barco, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem está nos pedindo, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado.
assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão então: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar? Amado e bendito Deus, que texto, Senhor. Nós queremos nessa manhã, ó Deus, ouvir a Tua doce e suave voz falando aos nossos corações, Senhor. Usa, Senhor, a instrumentalidade do Teu servo, e que os meus irmãos e as minhas irmãs sejam abençoados pela exposição da Tua palavra e pela operação do Teu Santo Espírito. Nós rogamos a Ti que nos abençoe nessa manhã, no nome santo e precioso de Jesus. Você diz? Amém. Amém. Tem algumas coisas nesse texto que me chamam muita atenção. Você que me conhece um pouquinho melhor, você sabe que eu sou muito crítico na leitura do texto. E cada detalhe do texto é importante. Cada detalhe do texto foi colocado aonde está e da maneira que está, por uma razão. Nada foi colocado por acaso no texto. E na minha primeira leitura do texto, eu fiquei perguntando para mim mesmo, né? Poxa, Jesus chega lá no barco do cara, entra no barco do cara, não é assim? E ele pede para ele se afastar um pouquinho, não pede licença. O texto não diz que ele pediu licença, que ele falou assim, será que eu posso? Não. O texto diz que Jesus viu os dois barcos, entrou em um, que era no de Pedro, e falou, vamos um pouquinho mais para frente ali, porque eu quero falar às multidões. Irmãos, eu cresci no litoral. E de fato, se você tem um barquinho, que você pode ficar uma certa distância, você pode ver quase que a praia toda do barco. E é super interessante, porque foi o que Jesus fez. Ele estava sufocado por causa das multidões ao seu redor. E ele entra no barco de Pedro e se afasta um pouco da praia. Dali, ele prega às multidões. E eu não sei se você prestou atenção no texto ou não, mas o texto não é acerca das multidões. O texto não é acerca de Jesus pregando e ensinando as multidões. A ênfase do texto não está nesse aspecto da passagem. A ênfase do texto está nesse diálogo entre Jesus e Pedro. Quem está dividindo o cenário aqui não é aquela multidão, não são os ensinamentos de Jesus que estão em pauta aqui, não. Jesus escolheu o barco de Pedro de propósito, porque Jesus tinha algo a tratar com Pedro naquela manhã. E eu quero dizer aos irmãos que era uma manhã de sábado. Como é que eu sei que era uma manhã de sábado? Porque Mateus diz que Jesus sai da sinagoga e vai para lá. Que coisa interessante, né? Primeiro ele entra na casa de Pedro. Na verdade, esse aqui é o terceiro encontro de Jesus com Pedro registrado nas Escrituras. Terceiro encontro. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, foi quando o irmão dele chama ele e diz, nós encontramos o Messias. Esse foi o primeiro, ele se encontra com Jesus e ali ele fica espantado com o que vê. O segundo encontro foi no sábado, quando ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Isso está escrito em Lucas capítulo 4, verso 48. Diz que ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. O que ele encontra lá, irmãos? Na casa de Pedro. A sogra de Pedro doente. E Lucas, ele é muito cuidadoso em dizer o seguinte, que ela estava queimando de febre. Por que ele disse que ela estava queimando de febre? Porque ele é médico, ele sabe o que ele está falando. Ele está enfatizando que o problema da sogra de Pedro não era uma febrezinha qualquer. A mulher estava queimando de febre, e ele repreende a febre, e imediatamente ela levanta e passa a servi-los. E então, o terceiro encontro de Jesus é esse.
que ele vai andar ali pelo mar, ou pela praia ali de Genezaré, e aquela multidão sufoca, porque eles estão querendo ouvir acerca do reino de Deus. Mas Jesus tinha um encontro marcado naquela praia, e era com Pedro. Jesus queria naquele dia dizer para Pedro: Pedro, você é um vaso escolhido para mim, e eu quero que você me siga. Daqui por diante, eu vou fazer você se tornar um pescador de homens. Eu acho muito interessante, porque o texto diz que Pedro passou a noite inteira sem pescar uma piaba sequer. Quem aqui já pescou? Irmão, eu sou péssimo pescador. Ó, para eu pegar um peixe, alguém tem que colocar o peixe no anzol. Não tem jeito, eu sou horrível, sou péssimo nisso. Mas Pedro não. Pedro era um profissional da área de pesca. Ele era um homem experimentado. E era um homem que era um investidor, um empreendedor. Ele tinha um negócio de pesca, não era só um barco. Porque Tiago e João e Pedro eram sócios. O interessante é que em Mateus diz que João também segue Jesus, e eles deixam o barco com os empregados do pai Zebedeu. O que significa isso? Significa que havia pelo menos mais de um empregado. Então, se haviam empregados, é porque o empreendimento era arrojado para aquela época e para aquele contexto. Então, Pedro era um homem experiente. Pedro era um homem que provavelmente cresceu dentro de um barco pescando com seu pai e com os seus irmãos. De modo que passar a noite sem pegar absolutamente nada era algo anormal para Pedro, mas ao mesmo tempo algo frustrante. Naquele dia ele volta da pesca sem ter absolutamente nada a oferecer. E ele se encontra com Jesus. Por que que Jesus entra no barco de Pedro sem dizer nada? E Pedro simplesmente o aceita de bom grado. Porque Pedro já conhecia Jesus e Jesus já conhecia Pedro. E a essa altura ele já tinha curado a sogra de Pedro. E alguns de vocês estão dizendo aqui, né? Tem gente que gosta de piadinha de sogra e tal. Por que que ele foi curar a sogra, né? Não, curou porque ela serviu. Mas deixa eu falar um negócio para você, que é importante você saber. Na cultura judaica, Pedro não tinha responsabilidade nenhuma de cuidar da sogra. A responsabilidade de cuidar da sogra era do filho, não da filha. De modo que se alguém não tivesse o filho, ficava desfalcado com relação ao cuidado. Mas não era a obrigação do genro cuidar da sogra. Isso fala muito acerca de quem era Pedro. E fala muito acerca do porquê Jesus foi na casa de Pedro. Jesus já estava sondando Pedro antes desse encontro no mar de Genezaré. Não foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro. E eu quero dizer alguma coisa aqui para você nesse momento acerca disso. Eu tenho certeza absoluta que não é a primeira vez que você está ouvindo o Evangelho. Não é a primeira vez que você vem à igreja para ouvir um sermão ou participar de um culto. Eu penso que Deus já tem falado ao seu coração ao longo de um tempo. E Ele fez isso com Pedro. Ele teve o primeiro encontro com Pedro. E teve um segundo. O segundo foi mais íntimo. Ele entrou na casa de Pedro. Ele viu o cuidado, o carinho que Pedro tinha com a sogra. E aqui ele está olhando o caráter desse homem. Um homem que assume responsabilidades ainda que vão além do que lhe é obrigatório. Irmãos, Deus está à procura de homens e mulheres que se dedicam a Ele, mas que sejam homens e mulheres de caráter. E é impossível Jesus usar alguém sem que Ele tenha que dar uma lapidadinha no caráter de alguém. Eu estou lembrando aqui dos meus primeiros passos no Evangelho. Irmãos, eu cresci sem
sem um referencial de escritura, de família cristã bem estruturada. Então eu viajei, passei por muitos caminhos tortuosos, mas desde que eu tenho andado com Cristo, a cada dia tenho tido uma experiência super interessante. E algumas delas foram muito difíceis, porque é impossível você ter o seu caráter lapidado, sem que ele tenha que tirar algumas rebarbas, minha e sua. O Senhor não está chamando Pedro simplesmente para ser um seguidor de Jesus. O chamado de Pedro é para que ele seja um discípulo de Jesus Cristo. E um discípulo de Jesus Cristo não tem ele somente como um mestre, como um bom professor que dá boas orientações. E eu queria conversar com vocês acerca disso, acerca do chamado de Pedro, e ao mesmo tempo, o chamado que ele faz para mim e para você. Jesus não nos chamou para sermos simples, ou simplesmente segui-lo, mas para sermos transformados enquanto o seguimos. Imitá-lo é o propósito do discipulado, o qual ele nos convida a participar hoje. O Senhor tem chamado homens e mulheres para se tornarem não só seguidores, mas discípulos de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler novamente os primeiros 3 versos que diz o seguinte: estando Jesus à beira do mar de Genezaré, grande multidão apertavam ele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou junto à praia que havia 2 barcos vazios, por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num barco, ou num dos barcos, e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco. A ênfase desse texto aqui é a sensibilidade de Jesus para alimentar aquela grande multidão. Eu não sei você, mas estar no meio de uma multidão, você só alcança um pedaço dela. Mas quando você está numa posição que você consegue pegar todo mundo, por exemplo, como eu estou aqui, é muito mais fácil você ministrar e servir do que se você estivesse num ponto qualquer no meio de vocês. Isso fala de sensibilidade. E Jesus nos chama para isso, para sentir como Ele sentia, para termos esse feeling, essa capacidade de perceber qual é a melhor maneira que nós podemos usar ou fazer para poder abençoar as pessoas ao nosso redor. Se você tem algo a oferecer para as multidões, você não pode simplesmente oferecer para um grupo pequeno, uma vez que uma multidão está sedenta e faminta de receber a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que Deus tem colocado vocês em lugares, em posições, em situações que vocês podem se tornar um instrumento de bênção na vida das pessoas ao seu redor. Eu penso que Deus tem colocado você aonde você está, porque Ele quer que você brilhe no meio da escuridão. Ele quer que você seja instrumento dEle para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Outro dia eu fui procurado por uma irmã que está passando por um momento difícil, de perseguição no trabalho. Ela conseguiu um trabalho depois de um tempo parada e voltou então à vida profissional. E a pessoa que trabalha junto com ela se sentiu intimidada com a chegada dela. E como é uma pessoa que é veterana no local e que tem maior influência, ela começou a dificultar a vida dela. E ela foi perdendo o prazer de trabalhar naquela empresa. E ela me chamou. E falou: pastor, ora comigo. Ora comigo porque eu não estou aguentando mais a pressão. Eu não aguento mais ser humilhada por essa pessoa. E eu orei com ela e falei para ela o seguinte: se Deus colocou você onde está, se Ele abriu essa porta, se foi Deus que te deu esse emprego,
e abriu a porta de emprego para você, colocou você ali, ainda que seja difícil você ouvir o que eu vou te falar agora, mas é ali que Deus quer que você brilhe. São as pessoas daquele lugar que vão ser abençoadas através da sua vida. E quem sabe, essa pessoa que te persegue, não pode ser aquela pessoa que Deus quer te usar para transformar a vida dela. Isso me levou ao apóstolo Paulo na hora. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. E Deus o transformou num dos maiores apóstolos da história do cristianismo. Mas ele usou Ananias. Ele usou Ananias para orar por Paulo, para curar Paulo. Irmãos, Deus está chamando você para você ter a sensibilidade de olhar as pessoas ao seu redor e sentir o que ele sentia, de amar como ele amava, de se dar como ele dava, ou como ele se dava. É impossível você viver no meio de um monte de gente que está faminta e sedenta, você tendo a água da vida, e não ser instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Ainda que essas pessoas estejam te perseguindo, ou criando situações para te prejudicar. Pode ser exatamente essa pessoa que Deus quer alcançar através da sua vida. Deus estava chamando Pedro para ele poder sentir o que Jesus sentia. E a gente vai ver isso no decorrer da vida e do ministério desse grande homem de Deus, que mais tarde vai se tornar uma das colunas da igreja do Senhor. Uma outra coisa que Jesus te chamou para ser. Jesus chama a mim e a você para crer como Ele cria. E você diz assim: pastor, eu não estou entendendo. Quando Jesus olha para Pedro, Ele não vê só um pescador. Quando Jesus olha para Pedro, Ele vê um apóstolo. Ele vê um discípulo que vai pregar o Evangelho e vai ser instrumento de Deus nos 4 cantos da terra. Pedro vai ser uma ferramenta extraordinária na mão de Jesus. Mas ele não era. Ele era um simples pescador. Mas Jesus conseguia enxergar o que a maioria do povo não conseguia. E Ele chama você para isso. Ele chama eu e você para a gente ir além do que os olhos podem ver. Para a gente crer que Deus pode transformar água em vinho. Amém, irmãos? Mas aqui é só água, viu, por enquanto. Tem vinho aqui não. Mas Deus pode transformar água em vinho. Ele pode curar um cego de nascença. Ele pode levantar alguém dentre os mortos. Jesus pode isso. O interessante é que, depois da ressurreição de Jesus, Pedro cria o hábito de diariamente ir ao templo. E olha que coisa interessante. Ele está entrando num templo e um pedinte, um mendigo está à porta do templo pedindo dinheiro. Você lembra desse cenário? E aqui nós vemos um homem que foi transformado por Jesus Cristo. O homem está pedindo dinheiro e Pedro diz para ele a célebre frase: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O Senhor nos chamou para crer como Ele cria. E diz o texto que só as vestes, a sombra de Pedro, curava as pessoas. Você acredita nisso, irmãos? Está fraco. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode curar hoje? Ele pode libertar hoje? Ele pode salvar hoje? E Ele quer usar você para isso. Mas se você se aproximar das pessoas, olhando só o que os olhos podem ver, raramente você vai ser usado por Deus como Deus gostaria de te usar. Ele nos chamou para crer
como ele cria. A primeira coisa que Jesus faz com Pedro, sabe o que é? Mudar o nome dele. Você vai se chamar agora Pedro. Você vai ser uma pedra. E sobre essa pedra, outras pedras serão construídas. E a minha igreja será fortalecida por esse alicerce. Jesus era a rocha, mas Pedro era uma das primeiras pedras dessa grande e extraordinária construção que é a igreja do Senhor. Jesus chamou a mim e a você para fazer parte dessa obra extraordinária. Extraordinária. Isso me faz lembrar a história de dois pedreiros numa obra, numa grande catedral. Os dois estavam trabalhando numa grande catedral. E o chefe então procurou um deles e perguntou: o que você está fazendo? E o pedreiro respondeu: estou construindo uma parede. E ele foi então até o outro pedreiro e perguntou para ele: o que você está fazendo? E o pedreiro respondeu: construindo uma grande catedral. Deus nos chamou, o Senhor nos chamou para crer como Ele. Nós somos pequenas pedras de uma obra extraordinária. E Ele quer que você creia como Ele, porque tem muita gente ao nosso redor para ser acrescentado nessa grande construção. E por último, mas não menos importante, Ele nos chamou para enxergar o que Ele via. O que Ele via em Pedro? Ele via um pescador de homens. E aqui está uma coisa que para mim é super interessante. Eu queria só destacar duas palavras aqui, nesse texto que me chamou muita atenção. A primeira está no verso 5 de Lucas, verso 5:5. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda. Qual foi a palavra que ele usou? Qual a palavra? Mestre. Agora, irmãos, eu tenho visto e convivido com muita gente que aprecia muitos ensinamentos de Jesus, mas nem todos estão dispostos a viver esses ensinamentos. Hoje nós estamos vivendo uma era em que os crentes estão se tornando dicotomistas espirituais. Eles vêm à igreja no domingo e no restante da semana eles esquecem que fazem parte do corpo de Cristo. Eu tenho certeza que vocês não são assim, mas muito no nosso tempo são. São aqueles crentes de final de semana, crente que vem à igreja e cumpre a sua obrigação. Ouve os ensinamentos e diz sim. O interessante é que o jovem rico chama Jesus de quê? Bom mestre. O que farei para herdar a vida eterna? Então muita gente chama Jesus de mestre. Mas olha só o que Pedro diz mais adiante. Ele diz assim, verso 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido. Acontecido o quê? A multidão de peixes que os dois barcos não conseguiram pegar, e estava a ponto de ir a pique. Ele diz assim para Jesus: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Entende? Irmãos, essa palavra que Pedro usa aqui é a palavra Kyrios, que era a palavra que o imperador César fazia questão de ser chamado. Era assim que o imperador romano queria ser chamado.
E por causa desse termo, muitos cristãos do primeiro século foram martirizados. Muitos cristãos do primeiro século, por não chamar César de Quírios, foram lançados para serem devorados por leões. Foram presos, pregados como uma tocha humana. Muitos passaram pelo fio da espada, porque não chamaram o imperador de Senhor. Mas Pedro, ainda no seu primeiro momento, antes mesmo de Jesus chegar para ele e dizer: a partir de hoje, você vai ser pescadores, ou pescador de homens. Ele consegue ver o que a multidão não conseguia. Jesus não era só mestre, ele era mestre e Senhor. E se Jesus não for Senhor da sua vida, não importa se ele é mestre, porque ele está chamando a mim e a você para enxergar como ele, olhar o mundo como campo a ser conquistado, o mundo como uma grande lavoura a ser colhida, como frutos que o Senhor mesmo, o nosso Deus, quer juntar nos seus celeiros. O Senhor nos chamou para ir além do que os olhos normais podem enxergar. Jesus não é só mestre, ele é mestre e Senhor. E ele quer levar você a um nível de relacionamento, de maior intimidade com ele. Ele quer que você o siga de perto, não como um imitador qualquer, mas como um discípulo amado. Ele começou uma obra de lapidação no caráter e na vida de Pedro, assim como começou na minha vida e na sua. E se você, assim como eu, entende que nós estamos num processo, que nós vamos cometer erros pelo caminho, que nós vamos nos antecipar de vez em quando, nós vamos afoitos dizer o que não devia, mas que o Senhor estará conosco, nos ajudando nesse processo. Fique em pé, vamos adorar ao Senhor, vamos servir esse Deus maravilhoso, cantando um cântico de adoração ao nome dEle. Ele faria de um simples pescador um dos homens mais famosos da história da humanidade. Ele pode fazer muito mais por mim e por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem sou eu para que um grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre fim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
uma grande obra começou na minha vida e na sua. E aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Mas nós temos uma jornada entre o início e o fim. Nesse processo todo, Deus está trabalhando na minha vida, no meu caráter, me transformando num verdadeiro homem de Deus. E é isso que Ele nos chamou para ser, homens e mulheres de Deus. Que as pessoas olhem e digam: eis ali alguém que se parece com Jesus. Essa é a minha luta, essa é a minha busca diária. Eu quero ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas, para vê-las sendo transformadas pela graça e o amor maravilhoso de Jesus. Vamos dar as mãos, vamos terminar com oração coletiva. Vamos pedir ao nosso Deus: Senhor, termina a obra que o Senhor começou. Sonda, Senhor, o nosso interior, o nosso coração. E aquilo que não te agrada, substitui por virtudes que engrandeçam o teu santo e bendito nome. Nós queremos ser instrumento de bênçãos em tuas mãos. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o nome do Senhor que está nos céus. Nós queremos ser um povo santo, escolhido para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amado e bendito Deus, nós estamos nessa manhã aqui nesse lugar, porque o Senhor nos trouxe. Foi o Senhor, Senhor, que nos moveu de nossas casas e nos trouxe para juntos celebrarmos a vida, celebrarmos a graça, celebrarmos o amor de Jesus Cristo. Amor esse, Senhor, que nos constrange, que nos conquista e que nos traz para perto de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a crer como Senhor, a ver como Senhor, a sentir como Senhor. Nós queremos ser como Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Leva-nos de volta para casa, mas que o nosso coração continue ardendo, queimando, com o desejo, Senhor, ardente, de conhecer o Senhor e continuar conhecendo ao Senhor. E que através, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, o Evangelho se espalhe, Senhor, pelas cidades ao redor de São José dos Campos. E que o nome do Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. Que a graça maravilhosa desse Deus extraordinário, que o amor de Jesus Cristo, o amor que se entrega por nós, que o consolo, a direção, poder, discernimento do Santo Espírito de Deus esteja comigo, com os meus irmãos e com toda a tua igreja, hoje e para todo sempre. Você diz? Amém. Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos hoje a nossa feira gastronômica, amém? Feira gastronômica, amém? Estão esperando por você lá atrás. Não deixe de passar ali e se deliciar com comidas de vários lugares do Brasil. Bom domingo para você, boa semana, em nome de Jesus. Vive em mim.